Nossa convidada desta manhã de segunda-feira, iniciando a semana, é a senadora Soraya Tronic, ela que é do PSL. Vamos começar esse nosso bate-papo, senadora. Bom dia, é um prazer tê-la aqui no programa Tribuna Livre, falando a respeito da Previdência, um assunto aí tão debatido, não só pelos políticos, mas com toda a população e, claro, aguardando o desenrolar dessa situação. Muita gente, inclusive, falando, olha, o governo Jair Bolsonaro não consegue ir para frente enquanto não se discutir e resolver a questão da Previdência no Brasil. A senhora também tem essa mesma opinião de que existe dificuldades enquanto a Previdência não for aprovada? Bom dia. Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. Bom dia. Com certeza. A reforma da Previdência é urgente. Os investimentos aqui no Brasil, está todo mundo esperando para ter essa segurança. Ela causa um déficit que nós já sabemos, isso não é novidade para ninguém. É momento de todos os brasileiros terem a consciência que a gente precisa apertar os cintos. É muito fácil criticar, né, pontos da reforma, mas quando você critica, você tem que trazer a solução. Então, eu já recebi muitas críticas aqui, inclusive tem um grande amigo no Ministério Público do Trabalho aqui, e eu disse para ele, falou, bom, comigo você tem uma porta, lá com o Rogério Marinho você tem uma porta, traga a solução. Então, sem solução, então não adianta. Nós passamos anos e anos e anos votando errado. A responsabilidade é de todos nós brasileiros. É hora de apertarmos o cinto juntos, né? Porque uma coisa é você pensar na tua previdência. Agora, se você vai deixar um país destroçado para as próximas gerações, aí é outra história. Mas nós estamos, não é fácil apertar os cintos. Estamos apertando os cintos dos que ganham os mais altos salários. Então, tem muita desinformação, porque ela é sim benéfica e ela poupou os menores salários. Mas a questão, por exemplo, dos militares, não é quando se fala aí, olha, em apertar o cinto, não é o que dizem. Olha, o governo Jair Bolsonaro está mexendo, mas os militares parece que ainda, ao invés de apertar o cinto, eles ganharam ainda alguma questão dentro da reforma da Previdência. A senhora vê isso também, essa situação? E uma outra coisa, o governo Jair Bolsonaro está conseguindo conversar com os deputados federais, porque é uma outra situação, né? Como conversar? Porque conversar não quer dizer, né, negociar cargos. Exato. Conversar não é o toma lá da cá. O conversar não é o que ele sempre gosta de falar, não é aquela velha política. Então, eu acho que, como nós estamos fazendo aqui, conversando e tentando explicar para a população o que realmente vem acontecendo em Brasília. Tem toda a razão, né? Eu creio que cada dia ele está mais maleável e mais fácil. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que até agora disseram que só o PSL e o Partido Novo fecharam a questão de votar incondicionalmente, né, na Previdência. Só que a gente tem que lembrar algo extremamente importante e que eu estou colocando nessa conta e que eu tenho dito, aqui no Mato Grosso do Sul nós estamos tranquilos, porque nós sentamos com a bancada e a nossa conta é a seguinte, temos 11 parlamentares a nível federal, 9 irão votar com a Previdência. Não vão votar, já falaram e a gente já sabe como que é. E foram bastante sinceros e honestos. Eu acho que assim é muito bom, né? Vander Lobé e Dagoberto disseram que a priori não vão votar. Mas a gente esquece, Marcos, que tem uma outra conta. Olha só, o DEM, tá? Nós temos PSL, nós temos o Partido Novo. E o DEM? O DEM está na conta, sim, porque o DEM tem 3 ministérios dentro desse governo. O DEM, nós elegemos nas 2 casas os presidentes e o DEM sempre disse que estaria desse lado. Outra questão importante no resto do Brasil, porque no Mato Grosso do Sul parece até que está tranquilo. Tivemos muitas coligações nas proporcionais e muita gente se elegeu colado ao Bolsonaro sem ser PSL. E essas pessoas, cadê? Elas têm que votar sim, porque isso é um estelionato eleitoral. Se você vota em alguém que não é do PSL, mas está colado na imagem do presidente, você subentende-se ali, né, que a pessoa está
com os mesmos princípios, na mesma linha. Outra coisa, Onyx Lorenzoni, ano passado, quando falou-se em governabilidade durante a campanha, não sei se vocês se lembram dele apresentar um envelope. Eu tenho aqui 110 assinaturas, não sei se vocês se lembram disso. Cadê esse envelope? Né? Lógico, de repente, metade ali não foi reeleito, eu não sei. Mas eu acho que a nossa conta, ela é bem maior do que se apresenta. Então, eu acho assim que a gente tem... Eu estou fechando essa conta aí. Certo. E a hora que eu fechar, eu vou contar para vocês. Então, eu creio que a gente tem uma solução. Senadora, em relação ao Senado, nós tivemos um movimento histórico no Senado da derrota do Renan Calheiros. Né? E eu acompanhei pela televisão, vi momentos decisivos, né? A senhora lá da senadora Simone, enfim, né? Até um protagonismo feminino também importante. Como é que está a situação no Senado? Porque muitos diziam o Renan é rancoroso, o Renan tem uma... agora está tendo essa polêmica a respeito da CPI para investigar a questão da... Tem toda uma polêmica a respeito se é possível a lava-toga, né? Sim. Como é que está o clima no Senado? A senhora está há pouco tempo lá, 2 meses que a senhora é senadora. Contar um pouco a sua experiência pessoal e como é que está o clima no Senado pós essa virada histórica no Senado em relação à derrota de Renan Calheiros. Olha, só parece que são 2 meses que eu vivi já 2 anos. Foram muito intensos desde o primeiro dia. Realmente, foi uma derrota. Graças a Deus a gente conseguiu. Renan Calheiros é uma persona ausente. Renan participa pouquíssimo. Sinceramente, a impressão que eu tenho é que eu participo bastante das sessões, eu fico, né? E ele geralmente não está ali. Às vezes marca presença, mas não fica. Collor também são pessoas que podem até estar dentro dos seus gabinetes, mas não frequentam o plenário, tá? Quando se fala em renovação, às vezes eu falo para tomar muito cuidado, porque dizem que foram 56 parlamentares novos, né? Mas somente 9 senadores são senadores, assim, de primeira viagem, estreantes mesmo na política. Temos ali senadores como o Ângelo Coronel da Bahia, foram 7 mandatos de deputado estadual e ele era o atual presidente da Assembleia. Então são pessoas já... Então, quando cobram muito de renovação, eu sempre falo para não cair na nossa conta, porque não é bem assim. Porém, tem muitos nomes antigos ali que estão muito conosco, que estão muito preocupados com o país, comprometidos com essa questão de gastos, enfim, comprometidos mesmo, estão realmente afinados com o que o povo quer e com o que o Brasil precisa. Mas lá no Senado, essa questão da lava-toga foi bastante complicada, está bastante complicada, porque, sinceramente, gente, tivemos e temos parlamentares lá que assinaram a lava-toga e tem processos, não é o meu caso, mas pessoas que acreditam e que ter processo não significa que está condenado. E que foram, assim, pressionados. Tá? Parlamentares que, às vezes até da Câmara, pressionando dentro do Senado para retirarem a assinatura da lava-toga, porque a ordem foi, tudo que tem de vocês aqui vai andar agora. Então, realmente nos preocupa. Eu não retirei minha assinatura, eu não vou retirar de forma alguma, mas isso aí é muito complicado. No Senado, a oposição, nós estamos mais harmonizados, um pouco mais harmonizados do que na Câmara. A Câmara é um local, assim, sinceramente, de muita baixaria ainda. No Senado, eu disse até para o Paulo Paim, ele até pediu para eu relatar lá a política. Você não quer ser relator da política pública? Então, nós estamos da política pública da CD, da Comissão de Direitos Humanos. E eu disse a ele que eu não estou olhando sigla na testa. Se é bom para o Brasil, eu vou votar, não, independente de quem tenha feito a proposição, né? Então, isso está sendo muito bacana. Outra questão que estamos iniciando agora. O pacote do ministro Sérgio Moro vai andar agora dentro do Senado para que não tenha essa crítica de que não vai dar para tocar as 2 reformas ao mesmo tempo, né? Os 2 pacotes. Então, vamos começar no Senado. E na sexta-feira eu apresentei 5 emendas ao pacote do ministro Sérgio Moro, que era meu prazo, acrescentando questões que o ministro não colocou, do ministro Alexandre de Moraes.
tá, que eu achei pertinentes. Por exemplo, olha, tem questão de uso de arma de fogo, de uso não permitido. Tem algumas ideias do ministro que são bem bacanas e que a gente, ia ser uma emenda só, a gente dividiu para ficar mais fácil, fatiamos. E justamente para dar, inclusive, é uma bandeira de paz com o judiciário, né? Não é uma caça às bruxas. Realmente faz todo sentido. Então a gente vai... Tem algumas questões que o ministro não quis, mas a gente pode vir conversar uma hora sobre isso, exatamente. Deixa eu tocar num assunto que foi bastante polêmico, que são as viagens internacionais, né? Começando pela viagem à China, né? E agora, recentemente, a viagem a Israel, que a senhora acompanhou. A viagem à China, o dito guru do governo, o polêmico Olavo de Carvalho, né, chamou ou classificou, né, essa comitiva de bando de caipira, né, lá dos Estados Unidos ele tacando crítica, que é uma figura extremamente polêmica, né. Vamos começar com a viagem à China. O que motivou vocês a viajarem, a fazerem essa comitiva, o que de efetivamente foi visto lá? E aquela coisa, né, de que esse sistema de monitoramento que os chineses aplicam, de ser trazido para cá, e aí os Estados Unidos falam que não, que cuidado, que isso aí é para espionagem e tudo mais. E agora a viagem a Israel, começando pela viagem à China. Carmen, muito obrigada por tocar no assunto China, né? Foi muito polêmico, nós apanhamos assim de uma forma desproporcional nas redes sociais. Primeiro vamos lá. Inúmeros parlamentares já foram para a China e vão sempre, ninguém fala nada, absolutamente nada, né? Então, nos causa muita estranheza porque que nós incomodamos desse tanto. Segundo, Olavo, o Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil há 45 anos. Nos últimos 9, ele é parceiro há 45 anos e nos últimos 9 é o melhor. No último ano, foram 110 bilhões de dólares de negócios, em torno de 65 a 70 que a China comprou do Brasil, e o restante o Brasil comprou da China. 60% das exportações de soja do Brasil foram para a China. Foram para a China. No Mato Grosso do Sul, 2,7 bi a China comprou do Brasil, do Mato Grosso do Sul, e nós compramos 350 milhões. Olha só, a balança é superavitária para nós. Se o Olavo de Carvalho conseguir pagar essa conta, beleza. Ele não tem dinheiro, nem ele estava fazendo vaquinha porque ele não tem dinheiro. Então, é de uma irresponsabilidade absurda, né? É muito irresponsável. E o presidente Bolsonaro, a quem ele diz, né, respeitar, disse desde o princípio: não iremos fazer negócios, comércio, pensando em cunho ideológico. Ideologia está fora de comércio. Nós precisamos vender, eles precisam comprar e acabou. Se a gente for fazer isso, nós vamos nos amarrar, e nós estamos procurando cada vez mais liberdade comercial, né? Então é de uma irresponsabilidade tamanha. E as pessoas, infelizmente, seguiram num efeito manada. Parlamentares do próprio PSL falaram... Parlamentares que foram convidados e não puderam ir porque não tinham passaporte, falaram mal da gente. Tá? Então, isso é de uma ignorância ímpar. Tira a China. A China pode... nós podemos não estar... Mas tira a China daqui de dentro do Brasil que eu quero ver, né? E essa questão de reconhecimento facial. Vamos lá. Nós fomos ver como foi agora em Israel, inúmeras empresas. Tivemos contato, principalmente o meu foco era o agro, tá? E naquela ocasião a China disse até que iria comprar, podem produzir que a gente vai comprar tudo, então foi muito positivo. E reconhecimento facial, já existe essa tecnologia dentro do Brasil, tanto que você chega de voo internacional no aeroporto de Brasília, antes de você mostrar o passaporte, uma câmera tira uma fotografia de você, já está no sistema quem é você. Isso já está sendo feito, tem projeto piloto em Campinas, tem no Rio de Janeiro. Isso não é novidade nenhuma, tá? Você já é reconhecido nas redes sociais pelos seus gostos, enfim. Outra questão que falaram, que xingaram, assim, eu vou falar xingar porque foi isso mesmo, né? Eu recebi ameaças. Ameaças de não poder descer no aeroporto em Campo Grande.
né? Porque eu tenho eu sou ficha limpa e tudo mais. Enfim, a Huawei está no Brasil há mais de 20 anos, não tem um ser humano que use tecnologia que não seja cliente da Huawei, porque a Huawei está dentro da Embratel. A Huawei é uma empresa chinesa, a maior empresa de tecnologia do mundo, que é justamente essa guerra comercial Estados Unidos e China, trata muito disso, que é a velocidade 5G. O 5G, né, eles brigam de quem é o pai do 5G, e essa questão, nós temos uma diretora da Huawei que teve problemas, mas nós utilizamos os serviços da Petrobras, onde inúmeros diretores têm problemas. O nosso Brasil é tocado por políticos corruptos, cheios de problemas. Então as pessoas não sabem o que falam, né? E todo mundo utiliza a Huawei, estava falando mal. Todo mundo utiliza produtos chineses e não consegue hoje. Enfim, e outra coisa, gente. São comunismo, nome comunista. O nome é comunismo, mas de lá não existe comparação entre o comunismo de Cuba, comunismo da Venezuela e comunismo da China. Não estou defendendo nenhum, nem outro, nem falando, porque a pessoa tem que estudar em loco ali. São formas completamente diferentes de lidar, né? E eu acho que sobre China é isso, né? E todo mundo vai. Bom, agora a viagem a Israel. Bom, tem a viagem à ONU. Estive lá com a ministra Damares. Antes de Israel, fui para a ONU. E agora eu fui para Israel. Na verdade, eu não sei por que as celeumas se instalam comigo, tá? Falaram, Soraya viajou não sei quantos mil quilômetros. Eu gostaria que fizessem as contas das horas que eu trabalho. E das horas que eu trabalho de graça pelo Brasil há mais de 5 anos. Essas contas as pessoas não fazem. E outra, todo mundo viaja. E esses espaços estão abertos para a economia. O que nós produzimos, nós queremos vender. E nós queremos trazer para o Brasil tecnologias que nós não conseguimos desenvolver. Ideologicamente, mais uma vez, o presidente Bolsonaro não vai fazer negócios pensando em outras questões. É comércio, dinheiro, bem-estar do brasileiro e crescimento. Ponto. E eu tenho, assim, e para a ONU, eu fiz um curso em Harvard, fiz um curso com 72 mulheres de 17 países diferentes. Mulheres da política, mulheres em altos cargos de empresas, CEOs, e eu tenho eu trabalho com isso, né? Eu estudei fora, então eu tenho uma facilidade para conseguir compreender, redigir documentos em inglês. Então a ministra Damares quis me levar. E esses espaços estão abertos, né? Então, se você não vai, quem vai? Né? E graças a Deus, com a ministra Damares, nós passamos 3 dias. O hotel foi na frente da ONU. Era do hotel para a ONU, da ONU para o hotel. O aniversário dela foi comemorado com pizza dentro do quarto do hotel. Todas as passagens são de classe econômica. Então eu não sei por que essa celeuma... E outra, estamos trabalhando, sabe? E se esse espaço está aberto, hoje o brasileiro escolheu um caminho conservador. Nós elegemos o presidente Jair Bolsonaro. Então é muito importante, Carmen, que as pessoas entendam que nós colocamos a digital conservadora dentro dos documentos da ONU. Se nós não estamos lá, quem faz? Então, são coisas que nós precisamos avançar, né? Parar com tanta mesquinharia, porque antes não se prestava atenção, né? Agora presta atenção quando nós estamos trabalhando. Então, vamos acalmar e raciocinar, crescer. Isso que é importante. Nós estamos conversando aqui com a senadora Soraya Tronic. A senhora que falou em acalmar. Como é que está o PSL aqui no estado? Unido? PSL no estado fez 670 mil votos, mais ou menos. Certo? Certo. Tá. Hoje, a liderança do PSL aqui, hoje a executiva do PSL tem somados 550 mil votos, né? Estamos na executiva, candidatos eleitos e não eleitos que fizeram 550 mil votos.
E esses 670 então, mil, Soraya 120 mil, tá fora? Não está fora, não. Eu só estou dizendo que, às vezes, todos os partidos têm discussões, têm problemas, mas, de novo, as pessoas focam no PSL, né? É natural, divergências, extremamente natural, e o foco tem que sair da Soraya, tá? Nós somos um grupo, tenho o Lester Trutes, tenho o Capitão Contar, Raquel Portioli, Sindolê Moraes. Não tem o Dr. Ovando, não tem o Coronel Davi. Ovando, mas enfim. É só para que a população realmente entenda o que aconteceu. Quem me colocou na presidência do partido foi o presidente Luciano Bivar. Certo? E me convidou também, eu vou presidir o PSL Mulher Nacional. Né? Bom para o Mato Grosso do Sul. Muito bom para o Mato Grosso do Sul, muito, muito bom. Então é um orgulho para mim, é natural na política, tá? E essas questões são naturais. Então não é a Soraya sozinha, não é a Soraya que tomou um partido, isso não aconteceu. Eu fui eleita e fui eleita dentro do PSL para presidir. Enfim, é bastante natural. Então essas guerras, essas disputas, essas baixarias, essas certas questões têm que ser resolvidas internas, né? Mas isso caminha para a resolução, para a solução. Caminha. Que bom. Caminha. E as bandeiras que a senhora vai defender aí no mandato como senadora? Claro que a população a conheceu na eleição, levando aí a sua proposta, mas e agora, depois que assumiu as bandeiras para o nosso estado, para o nosso país? Olha, muita gente, costumo dizer, teve um candidato que perdeu e disse: quem é essa Soraya, né? E muitos políticos já me conheciam, porque eu sou dos movimentos de rua, né? Há 5 anos, eu estava contando ali atrás, né? Essa questão, ontem tivemos uma caminhada em prol das questões dos autistas. E eu estava lá, então eu tenho uma história já de luta e de advocacia gratuita há anos, quando eu nem sonhava em ser política, sobre a síndrome de Down, o autismo, enfim. E questões, porque todas as empresas tem uma política pro bono, é natural que a gente trabalhe, né? Cada um na sua profissão, a gente sempre tenta ajudar o próximo. Então, tem muita gente que já me conhecia de trabalhos dessa ordem. E sempre ajuizei ações populares, tudo que era possível fazer. E que o poder público deixava de lado, sempre existe uma lacuna, a gente preenche. Então tinha gente que já me conhecia. Agora, a grande parte da população acabou me conhecendo junto com o Bolsonaro. Sim. Né? A quem eu devo muito. Muito, muito, muito. Mas ontem apareceu no feed do meu Facebook uma foto de 1 ano atrás, né? Nós estávamos ainda na pré-campanha. Nós estamos aqui. Olha, eu não estava nem filiada ao PSL. Nós já estávamos nas ruas. Era mais uma foto minha nas ruas. Então, é uma história que não começou ontem. Nosso grupo não surgiu do nada, né? Nós não aparecemos e entramos numa onda sem ter um mérito também e algo a somar com o governo. Então, o que eu tinha de prioridade era, acima de tudo, ajudar o governo Bolsonaro, ajudar Paulo Guedes a abrir a estrutura de mercado. Carmen, a China, ano passado, comemorou 40 anos de abertura de mercado. Fizeram um projeto de 40 anos e cumpriram, e hoje conseguiram chegar no topo, né? Uma das maiores economias globais. Então, é o que a gente precisa fazer no Brasil, um plano de Estado e não um plano de governo, né? E mudar realmente. Então, quando a economia vai bem, tudo tende a melhorar. Os países de economia liberal, eles têm um índice de desenvolvimento humano compatível, ele sobe junto com a economia. Então, com isso, ajudando Paulo Guedes a abrir essa economia, a gente vai conseguir trabalhar e questões como as minhas pautas de sempre, né? Segurança pública, né? Mato Grosso do Sul é fronteira. Eu e nós do PSL estamos levantando a bandeira Mato Grosso do Sul, seguro, Brasil em paz. Junto ao ministro Sérgio Moro, que eles estão abrindo uma força-tarefa na Tríplice Fronteira, no Paraná,
mas eu pedi para que utilizasse o nosso CISFRON. O nosso Exército tem um sistema aqui bastante importante, que consegue integrar todas essas forças, todas as polícias. Enfim, né? E a reforma da Previdência é o foco nesse momento, né? Quero agradecer à senadora Soraya Tronic, né, por participar aqui do programa Tribuna Livre, esse bate-papo aí com você, meu amigo, minha amiga, ouvinte, desejar aí uma excelente semana e trabalhar pelo país. Não tem outro jeito, né? Para que a gente cobra tanto para um país melhor, esperamos então que os políticos, que essa nova geração consiga realmente melhorar esse país, senadora. Exatamente. Olha, o retorno nas redes sociais, o retorno que a gente conhece, que é o das urnas, é bastante diferente do retorno do Datafolha de ontem, né? A gente sabe que o Datafolha errou nas pesquisas e vem errando há muito tempo. Errou na campanha do Dória, era um exemplo que eu dava sempre durante a minha campanha. Os institutos de pesquisas erraram ou não quiseram falar, ou não foi possível, não quiseram publicar a verdade, né? Eu estava em 6º lugar no último dia, um dia anterior ao dia da eleição. Então nós sabemos que ou a gente para de acreditar, ou esses institutos de pesquisa vão se modernizar, buscar lá fora uma metodologia que seja compatível com a realidade. Compatível com a realidade, que seja honesta. Tá? Honesta, porque as urnas já vem mostrando e as pessoas não podem mais acreditar. Não podem mais acreditar. Eu tenho notícias de dentro dos partidos, de outros partidos, que eu estava com outro índice, tá? As pessoas já diziam, a Soraya tem outro índice, não é isso que está publicado. Então todo mundo já sabe. Ou precisam sair do mercado porque são incompetentes, ou a gente tem que abrir uma CPI dessa turma aí, porque não é possível. Não é possível que continuem ditando regras, dando números e as pessoas acreditando, né? Então o governo Bolsonaro está tendo boa aceitação, sim. São só 3 meses de governo, 2 de parlamento. Nós tivemos nos últimos 14, nos últimos 16 anos, muitos anos de tragédia. Acabaram com o nosso país, nos entregaram uma sucata na mão e querem exigir um trabalho hercúleo. Então, se nós todos somos Brasil em primeiro lugar, antes de ser PSL, antes de ser Bolsonaro, antes de ser de direita ou de esquerda, nós todos juntos temos que nos unir para salvar esse país. Tomar consciência, parar de chororô, parar de mimimi, parar de procurar notícia falsa enquanto nós temos coisas graves acontecendo. Estão falando de uma vírgula que eu digo, de uma vírgula que o Bolsonaro fala, procurando uma coisa ruim, sendo que nós precisamos de tanta notícia boa, e coisas ruins, vírgulas, não tem nada ruim. É muita bobeira, né? Muita baboseira para um país que precisa trabalhar sério. Então é essa mensagem que eu deixo, uma mensagem de esperança real e de que a gente cresça e tenha maturidade para parar de cair em cilada, efeito manada, né? E entender que a gente precisa trabalhar. Conversamos nesta manhã com a senadora Soraya Tronic. Carmen Sestari, vamos embora? Vamos embora, desejando a todos uma excelente semana. Até amanhã. E ele já está aqui, fique com ele, o Pedrinho Espina. E o programa Bom Dia Capital. Bom dia, seu Pedrinho. Bom dia, um abraço, até amanhã. Tchau. Se Deus quiser, bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM, programa Tribuna